Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Diga, nada vai me calar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Aleluia! Nós estamos alegres. Aleluia! Mais uma vez, eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. E nada vai nos calar, diga! Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Agora é só a igreja, este é o dia. Se alegrar antes de acontecer. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Aleluia! Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! 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 Pega as suas mãos e adore a Ele. Agradeça por estar aqui, por estar respirando. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o seu nome, Senhor. Tu és amado e adorado entre nós, Pai, por todos os dias das nossas vidas. Nós queremos engrandecer o seu nome, Jesus. Queremos levantar louvores a Ti, Pai. Que dos nossos lábios saiam louvores a Ti, Senhor, como um aroma agradável.
Obrigada, Jesus. Obrigada por quem Tu és. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós Te desejamos, nós Te adoramos, nós Te queremos, Pai. Aleluia. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor Jesus. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te
te adora. Mais uma vez, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Obrigada, Pai. Nós não estamos sozinhos, Jesus. Tu estás conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós somos tão gratos a Ti, Jesus. Tão gratos a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, eu não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. 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 O Senhor me apacenta.
O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Eu nada terei falta. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, ela me alcança todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você, só pra você, só pra você, só pra você, Senhor. Só pra você que nós vivemos. Só pra você. Ora mama mas que abra mama cheia. Ora mama só pra você, Senhor. Só pra você, Jesus. Só pra você, amado Senhor. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você
Só pra você, só pra você. Aleluia, aleluia. Levante as mãos, ora um pouco mais. Pai, obrigado por esse dia. Nós te agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas. O Senhor cuida de nós. Tu és o nosso pastor. O Senhor está conduzindo a nossa vida. Te agradecemos pelo guiar do Espírito no nosso dia a dia, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa vida que desfrutamos em Ti, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos, Pai. Nada nos falta. Obrigado porque o Senhor é a nossa origem. O Senhor é o nosso provedor. Te agradecemos pela tua provisão diária. Te agradecemos, aleluia, pelo teu suprimento. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, te reconhecemos nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graça e paz, irmãos, sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Pode sentar um instante. Na verdade, cumprimenta essa pessoa que está do lado, antes de sentar, dá um abraço nela, amém? Diga a ela que ela é bem-vinda, em nome de Jesus, dê a ela um bom dia, diga a ela, Deus vai falar com você nessa manhã, amém? Fala algo de Deus para ela, encoraje essa pessoa aí, amém? Glória a Deus, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Queria saber se alguém nos visita pela primeira vez nessa manhã. Gostaria que você se identificasse, por favor, levantasse a sua mão. Nós queremos ser gratos a Deus pela sua presença. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, amém. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, amém. Deus é bom. Então vamos passar para a central de notícias, amém. Olá, sejam bem-vindos à Central de Notícias Verbo Interlagos. Terça-feira, às 20 horas, nosso grupo de conexões. Não deixe de participar. O link com os endereços está na bio do nosso Instagram. Quinta-feira, às 20 horas, teremos o nosso culto de oração. Venha estar conosco. Você que é adolescente, temos uma programação especial. Venha e traga um amigo. Sábado, às 19 horas, nosso culto Join. Venha e traga a galera. Domingo, às 10 e 18 horas, os nossos cultos de celebração. Convide sua família e venha ser abençoado. Também temos a Igreja de Crianças, às 10 e às 18 horas. Incentive seu filho a participar. Fique por dentro das nossas programações na nossa página no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube, Verbo Interlagos. Obrigada. Tenha um culto abençoado. Antes de falar sobre isso, irmãos, nós queremos esclarecer algo. Nós cantamos agora há pouco uma música que chama Deus de Você. E às vezes as pessoas nos abordam perguntando, mas pastor, não é desrespeitoso chamar Deus de você? Alguém já ouviu isso, não? As pessoas perguntam isso, né? É desrespeitoso chamar Deus de você? O que nós temos visto ao longo do tempo? Hoje os filhos chamam os pais de você, não é assim? Embora a gente oriente o ideal, o melhor, uma linguagem que representa respeito,
quando se trata de autoridade, quando se trata de mais velhos, quando se trata dos pais, é sempre bom que você chame de senhor, amém? Nós orientamos isso em casa para os nossos filhos, mas existe uma questão linguística que vai mudando ao longo do tempo, e essa palavra você vem de uma palavra maior, que é vós mecê. Você já ouviu essa palavra? Então era uma palavra utilizada num contexto específico, onde um escravo se dirigia ao seu senhor dessa maneira, vós mecê. Só que essa palavra vós mecê vem de outra, que é vossa mercê. Ou seja, é alguém buscando um favor de uma autoridade. Olha só que interessante, irmãos. Então, os escravos naquele contexto específico se dirigiam aos seus senhores dessa maneira, vós mecê ou vossa mercê, buscando dele um favor, uma graça. Mercê fala de graça, amém? Mas ao longo do tempo, então, a nossa língua vem mudando e existem algumas contrações, né? Algumas palavras que foram diminuindo e chegaram nisso que nós conhecemos hoje e usamos nessa linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial. Então, partindo desse princípio, irmão, não é ofensivo chamar Deus de você, não é desrespeitoso, amém? Embora eu prefiro, nas minhas orações, né, buscar a Deus e me dirigir a Ele como Senhor, mas às vezes a gente canta uma música ou outra, onde o autor, né, inspirado, colocou dessa forma na música, e nós devemos respeitar, não devemos nos escandalizar. Nós estamos em um contexto onde nós podemos explicar isso. Existem lugares que já existe uma cultura, então nós não vamos desrespeitar a cultura dos outros, amém? Então quando a gente chega num ambiente onde as pessoas não veem dessa maneira, nós vamos respeitar e não vamos falar você em relação ao Senhor, amém? Então só para trazer um pouco de clareza e também de equilíbrio, para que ninguém fique escandalizado, eventualmente ouve isso, mas sempre fica arranhado quando ouve, gera um certo incômodo. Não fique incomodado com isso, irmãos. Deus não vai cair do trono porque você chamou Ele de você, amém? Ele não se ofende com isso, Ele é o nosso Pai. Além disso, essa coisa de você transmite uma ideia de intimidade, amém? Então não se ofenda com isso, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Para mim é melhor Senhor, amém? Agora tem um agravante no Senhor, né? Qual é o agravante? Jesus disse que vai chegar um dia que as pessoas vão dizer Senhor, Senhor, e Ele vai dizer apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. E eles vão ser lançados num lugar de julgamento, de juízo, de sofrimento. Então, não é muitas vezes aquilo que você diz, mas é o seu coração, amém? Não adianta dizer Senhor, mas não fazer o que Ele manda, porque Senhor fala de dono, amém? Fala de alguém que tem a propriedade. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, Ele é o nosso dono. Não adianta chamar Ele de Senhor e não se sujeitar a Ele. Então veja que também tem esse contexto prático, né? Não é só aquilo que você fala, não é só a maneira como você se dirige. A maneira como se dirige pode ser respeitosa, mas as atitudes desrespeitosas. Jesus disse que um povo o honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele. Então veja que não é necessariamente aquilo que você está dizendo, a maneira como você está se dirigindo, mas é o que vai no seu coração quando você fala com Ele. Sabe que tem gente chamando Ele de você e tem mais temor no coração do que aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor. Então, pensa nisso, amém? Glória a Deus. Então vamos meditar na palavra, Filipenses capítulo 4, para que nós possamos ofertar. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 18. Filipenses 4:18. Diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos falando aqui de um contexto onde Paulo
está sendo grato a Deus pela resposta do coração dos irmãos em termos de generosidade. Ele diz que aqueles irmãos se associaram com ele no tocante ao dar e ao receber. E os irmãos o socorreram no momento de uma necessidade específica, embora Paulo diz que sabia lidar com momentos difíceis. Ele diz: eu posso passar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar em abundância, eu sei estar em momentos de escassez. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas aqui ele está falando que ele recebeu algo que veio das mãos de Epafrodito. Epafrodito era alguém que o assistia na sua vida ministerial, o socorria, né, em muitas demandas. Inclusive nesse momento ele pôde ser uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, eu quero ser socorro de Deus na vida de alguém. Sabe, o desejo de ter algo na vida não é meramente para desfrutar, mas é para poder atender as demandas da obra do Senhor, é para poder abençoar a vida das pessoas. Sabe, às vezes eu vejo algumas situações específicas na vida de alguém, e quando aquilo vai além da minha condição momentânea de atender, eu fico: oh Deus, como eu queria agora poder ter esse recurso para suprir o irmão. Sabe, queridos, e esse é um bom desejo, é um desejo que você pode cultivar no seu coração, ter para dar, ter para ser uma bênção na vida de outros. No reino de Deus, irmãos, ter não é para ostentação, é para distribuição. A Bíblia diz que aquele que dá, mais se lhe acrescenta. Então o propósito de Deus, irmãos, é nos acrescentar para acrescentarmos alguém. Você é um canal de Deus, diga: eu sou um canal de Deus. É claro que isso se dá muitas vezes em processo. Hoje talvez eu não possa sozinho dar um carro para alguém, mas eu posso pagar uma conta. Amém? Eu posso pagar um café, eu posso pagar um almoço, eu posso ser socorro numa mensalidade, numa necessidade específica, pontual. Não estou dizendo, irmão, que a gente deve viver atrás dos outros para que paguem as nossas contas. Eu estou dizendo que Deus pode levantar alguém para te socorrer no momento de necessidade, como sendo a resposta divina à tua fé. Deus pode movimentar coisas, irmãos, conectar pessoas, elas podem te atender, te ajudar em momentos específicos. Então, em um momento você está lá como alguém que precisa de ajuda, em outro momento Deus te levanta e agora você está ajudando. É processual isso, a gente começa na jornada, na fé, e muita gente começou vivendo um tipo de vida totalmente diferente que vive hoje. Vivia uma vida abastada antes de Cristo, mas aquilo que acumulou não foi de maneira lícita, e abriu mão daquilo agora está vivendo em princípios, agora talvez não desfrute de toda aquela regalia que vivia no passado, mas agora pode dizer que é abençoado. Sabe, irmãos, porque ter sem a bênção de Deus é o mesmo que não ter. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não traz desgosto. Estava conversando com um irmão sobre um homem que vivia uma vida ilícita. Ele estava contando testemunho desse irmão, e ele ganhava mais de 40 mil reais por mês. 40 mil reais, irmão, de salário. Só que vivendo a vida errada, prejudicando a vida de outros. Aquele homem foi salvo, e um dia, aquelas pessoas que bancavam a vida dele, com esse salário de 40 mil, disseram: e aí? Ele disse: eu não posso mais continuar fazendo o que eu fazia. Eu entreguei a minha vida para Jesus, e agora eu preciso viver uma vida correta. Eles disseram: ok, só que está cortado. Cortaram o salário dele de 40 mil, mas eles não sabiam que a fonte dele não era eles, a fonte dele agora era o Senhor. E ele abriu mão daquele salário de 40 mil, e pergunta para ele se alguma coisa tem faltado. O Senhor o supriu de outras maneiras, agora andando em princípios as coisas estão funcionando, e agora ele é um supridor de necessidades de outras pessoas. Amém, irmãos? Então, é importante alinhar a nossa vida aos princípios da palavra de Deus, porque fazendo assim, nós vamos ver esse processo se dando na nossa vida. Você começa de maneira simples, mas o Senhor vai te aumentando, o Senhor vai te acrescentando mais e mais a você e aos seus filhos. E daqui a pouco aquele que precisava de ajuda para pagar as contas está pagando a conta dos outros. Está sendo um canal de Deus para financiar projetos na obra do Senhor, está financiando missionários, está cooperando com o avanço da palavra de Deus.
São fases da nossa vida, irmão. Então seja paciente, porque aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. A gente começa muitas vezes sem ter um pau para dar no gato, sem ter o dinheiro da passagem. E aí você começa a vivenciar milagres, irmãos. Alguém vem, toma aqui o teu passe. Nem tem mais isso hoje, os jovens nem sabem o que é um passe. Talvez essa linguagem é usada em outro ambiente, você possa confundir, até se a gente falar de dar passe, né? Mas alguém vinha com um passe para você, e aquilo era uma bênção, irmão. Era um papelzinho assim que você usava na catraca do ônibus. Pensa, você foi para o culto, né? Você tinha dinheiro só de ida. Você não sabia como ia voltar para casa. Aí no final do culto alguém batia no seu ombro aqui. Irmão, toma aqui a passagem. Uau! Deus, irmão, honrando a tua fé. Você começa assim, ser fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Como nós vimos o Senhor nos acrescentar, o Senhor nos aumentar ao longo da jornada. Era trocando roupas com os irmãos, era tirando o sapato do pé para dar para o outro, irmão. Hoje a gente pode pagar um sapato para alguém. Aleluia, o Senhor nos aumentou e o Senhor vai nos aumentar ainda mais. Glória a Deus, aleluia. Tinha gente que quando criança não tinha sapato para calçar. Hoje tem como sendo uma direção de Deus. Quando vai abençoar alguém, sabe que essa pessoa dá sapato. Ela tem a alegria de dar sapato, porque um dia andou descalça. Ela sabe o valor de um sapato. Sabe, irmão, eu estou falando que Deus vai levantar pessoas mesmo, vai aumentá-las extraordinariamente, para atender a obra do Senhor, para alcançar outras vidas, para ser uma bênção na vida de outros. Essa é a proposta divina, irmão. Não é para ostentação, não é para ficar, olha só o que eu tenho. Não, irmão, até porque lembra que nós somos comprados, e juntamente conosco tudo que a gente tinha foi comprado. Tudo pertence a Deus. Quando se fala de redenção, se fala de um pagamento, de um resgate mediante um pagamento. Agora, a dívida era tão grande que até tudo que a gente tinha já estava empenhado. Quando Ele comprou a gente e tudo. Amém? Comprou tudo que a gente tinha. Tudo é dele. Diga, tudo é dele. Então, se Ele nos inspirar, se Ele deliberar no nosso coração, a gente vai corresponder, porque Ele é Senhor. Amém? Você está pronto para obedecer a Deus? Então nós vamos honrá-lo agora. Fique em pé. Aleluia. Temos uma máquina de cartões, temos os dados bancários na tela, temos o Pix. Você tem várias formas de fazer isso hoje. Até em casa mesmo, quando você está lá e o Senhor fala com você, você pode entrar na página do seu banco e fazer uma transação, mesmo em dias que não há culto. Amém, querido? Você pode fazer isso durante a semana, não tem nenhum problema. Então pega a tua semente, seja grato ao Senhor, levanta aí diante dEle, agradece. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos dado sementes para semear. Nós te agradecemos pelo acréscimo do Senhor, Pai. Nós temos experimentado do teu cuidado, da tua bondade, temos sido supridos e somos gratos, Pai, por todo o suprimento, mas também somos gratos porque sabemos que o Senhor deseja liberar sobre nós ampla suficiência, Pai, aquilo que vai além das nossas necessidades. Te agradecemos porque esse suprimento é em glória, algo além, Senhor, além do natural, algo sobrenatural é liberado sobre nós, e nós desfrutamos o resultado dessa bênção, Pai, e podemos ser um canal de ajuda na vida de outras pessoas. Obrigado por Epafroditos se levantando nos nossos dias, Pai, homens desprendidos, homens que vão simplesmente ser aqueles condutores, aqueles que vão fazer a entrega daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos em nome de Jesus, amém. Vem com alegria semear ao Senhor. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu
semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus. Amém. Então, os irmãos podem sentar, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu desejo pregar uma mensagem em duas partes, então vou começar pela manhã e terminar à noite. Amém. Claro que dificilmente a gente vai conseguir esgotar um assunto da palavra de Deus, mas eu tenho essa direção de falar sobre prosperidade bíblica. Amém? Prosperidade bíblica. Hoje pela manhã e também à noite, eu creio que o Senhor quer nos acrescentar no que diz respeito a entendimento acerca desse assunto. Prosperidade bíblica. A gente percebe, até pela resposta, quando o tema é proposto, que é um assunto complexo. Não era para ser, de fato, na mente de Deus, é algo muito simples, mas na mente dos cristãos, por causa da tradição religiosa e por causa de problemas que aconteceram ao longo da história da igreja, esse é um assunto controverso e é um assunto que é até rechaçado por alguns cristãos quando se faz menção desse nome. O conceito da prosperidade bíblica, irmãos, tem sido apresentado de maneira um pouco desequilibrada em alguns lugares no meio cristão, e por causa desses extremos nessa área, muitas pessoas estão avessas a esse assunto, estão fechadas, estão armadas quando se fala sobre prosperidade. Mas é um assunto muito tremendo, muito abençoador quando a gente compreende pelas Escrituras, amém? Então, antes de tudo, nós precisamos entender que a prosperidade é um assunto amplo, não está limitado apenas a questões materiais e financeiras. É um assunto amplo, é um assunto abrangente. Nós vamos notar isso por uma declaração que João faz, o apóstolo amado. Veja 3 João, capítulo 1, versículo de número 2, 3 João. Abra sua Bíblia em 3 João, quero começar por aqui. Terceira João, versículo 2. Uma pequena epístola no finalzinho, mas um conteúdo fantástico. Diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, parafraseando, está dizendo: amado, acima de tudo, desejo que você prospere e que seja saudável, assim como sua mente é próspera. Irmãos, mais que um desejo de um homem acerca de outro homem, porque João está se dirigindo ao presbítero amado Gaio, mais do que um desejo e uma intenção a respeito de outra pessoa, se toda a Escritura é divinamente inspirada e as cartas são escritas à igreja, nós podemos entender que esse é o desejo de Deus para nós. Diga, esse é o desejo de Deus para nós. Então Deus deseja que prosperemos e que tenhamos saúde. Amém? Alguns cristãos pensam que esse negócio de prosperidade até desagrada a Deus. Mas nós vamos perceber na palavra de Deus que não é assim. Abra comigo em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu estava lendo esse texto em outras versões e me deparei com uma versão que diz algo interessante sobre essa questão da prosperidade. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nas versões mais tradicionais diz assim: porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro. A palavra paz, nos textos, remete à ideia de prosperidade. Essa palavra paz no original é shalom. Shalom fala de equilíbrio, fala de plenitude, fala de algo completo, tudo tendo, nada faltando. Uma palavra muito ampla, o sentido dela. Então, quando nós falamos sobre paz, podemos também entender que Deus está falando sobre prosperidade. Diga prosperidade. Então nós encontramos aqui uma primeira verdade. Prosperidade é a ideia de Deus. Amém? Prosperidade é a ideia de Deus. Abra comigo Salmos 35, 27. Salmos 35, 27. Como eu disse, existem pessoas que julgam que esse assunto até desagrada a Deus. Um crente pensar em prosperar não é algo aceitável a Deus. Mas veja, prosperidade é a ideia de Deus. E em segundo lugar, a Bíblia diz em Salmos 35, 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz, ou seja, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Além de prosperidade ser ideia de Deus, a Bíblia diz que Deus tem prazer na nossa prosperidade. O texto diz, cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha retidão. Quantos aqui têm prazer na retidão do Senhor? Quantos aqui têm prazer nos princípios da palavra de Deus? Ele diz, cantem e alegrem-se e digam sempre, glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Sabe que você pode fazer disso uma confissão. Você pode declarar isso diariamente. Glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Olha que confissão maravilhosa para se fazer. Amém? Deus tem prazer na nossa prosperidade, no nosso avanço, no nosso progresso. Então, uma alma, ou seja, uma mente próspera vai resultar em uma vida de prosperidade. O próprio João declarou, assim como é próspera a tua alma, se a mente for próspera, a realidade também será de prosperidade. Uma mentalidade de escassez vai resultar numa vida de escassez. Porque a Bíblia diz que assim como você pensa, assim é. Amém? Por isso nós precisamos trabalhar a nossa mente, renová-la pela palavra de Deus, para a gente se alinhar com o que Deus fala a respeito dos assuntos que envolvem a nossa vida. Então, precisamos entender que a verdadeira prosperidade começa dentro de nós. Diga, a verdadeira prosperidade começa dentro. Não é de fora para dentro, irmãos, é de dentro para fora. Lembra que eu falei agora há pouco, ministrando a oferta, que é algo que vai se manifestando de maneira progressiva. Amém? Uma manifestação contínua. É a vida de Deus fluindo de dentro de você e produzindo um resultado fora. Amém? Aleluia. Então, de fato, essa prosperidade que nós estamos falando, esse progresso, esse avanço, esse crescimento, começa no novo nascimento. Começa no dia que a vida de Deus vem para dentro de você. Quando a vida de Deus veio para dentro do homem, irmãos, nossa realidade interior mudou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a vida de Deus não estava dentro de nós, estávamos vazios de Deus, não tínhamos paz, não tínhamos alegria, não tínhamos uma posição diante de Deus para nos relacionarmos com Ele, desconectados dEle, mas quando a vida dEle entrou em nós, isso mudou, começou ali a nossa prosperidade. Diga, a vida de Deus trouxe prosperidade. A vida de Deus trouxe prosperidade para nós. Veja Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, nós vamos ler vários textos. Então fica pronto para abrir aí a sua Bíblia.
Tito capítulo 3, versículo 5. Você vai perceber nessa manhã que é possível falar de prosperidade sem falar em dinheiro. Embora faça parte, mas eu não vou falar dinheiro nessa manhã. Amém? Nós vamos continuar essa mensagem à noite, nós vamos trazer uma amplitude maior. Mas veja, Tito capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto glorioso, irmãos. Está falando sobre esse milagre que aconteceu em nós. Veja, o lavar regenerador e o poder renovador que operou em nós, dentro de nós, irmãos. A Bíblia diz: segundo a sua misericórdia, não segundo o nosso mérito, não segundo as nossas obras, foi pela sua graça que Ele nos alcançou. E a Bíblia diz que Ele nos salvou por essa lavagem de regeneração. O novo nascimento é resultado da atuação da palavra e do Espírito Santo dentro de nós. Água é figura da palavra de Deus nas Escrituras, bem como o próprio Espírito Santo. Está falando sobre um lavar regenerador. Amém? Desfrutamos desse lavar e desfrutamos também dessa atuação, dessa operação do Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia está dizendo que isso foi derramado abundantemente sobre nós por Jesus Cristo. Olha só, Deus não gotejou graça. A Bíblia diz que Ele derramou abundantemente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi um derramar, irmão. Só que nós já podemos entender prosperidade. Olha só, prosperidade é isso. O derramar de Deus em nós. Estávamos vazios, agora estamos cheios. Aleluia. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Não tínhamos paz, agora temos paz. Não tínhamos alegria, agora temos alegria dentro de nós. Não tínhamos o Espírito Santo dentro, agora temos. Só aqui nós já podemos ver prosperidade. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o amor foi derramado em nós. Não tínhamos amor dentro, o amor do tipo de Deus, mas esse amor foi derramado a partir do novo nascimento. Então veja, o amor de Deus foi derramado dentro de nós. Aqueles que não tinham condições de perdoar, agora têm. A Bíblia fala, irmãos, que nós fomos libertos do poder do pecado, do poder do diabo. E essa libertação remete também à ideia de que agora podemos fazer o que não podíamos antes. Não conseguíamos fazer algumas coisas, agora conseguimos porque temos o amor de Deus dentro de nós. Agora conseguimos amar o inimigo, agora conseguimos abençoá-lo, agora conseguimos perdoar aqueles que nos maldizem, aqueles que nos prejudicam. Agora conseguimos, por causa do amor de Deus em nós, sofrer o dano. Aleluia. Por causa do amor que está dentro de nós. O amor foi derramado. Então o crente não pode dizer que não tem amor. Você está cheio do amor de Deus. Diga: eu estou cheio do amor de Deus. Isso é prosperidade, irmão. Cheio do amor de Deus, cheio da vida de Deus. Aleluia. Veja comigo Romanos capítulo 1, versículo 5. Contrário, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Romanos 5, 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tínhamos paz, agora temos. Prosperidade isso.
Amém? Lembra o shalom, lá em Jeremias 29:11? Shalom é paz. Temos paz agora. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas capítulo 17. Veja que tudo isso se deu por meio da fé. Pela fé acessamos a essa graça, desfrutamos desses benefícios. Mas até para termos fé, isso foi iniciativa de Deus, irmãos. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lucas 17, 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Existe um aspecto do reino de Deus que se trata de uma condição interior. Amém? Existe um aspecto interior do reino de Deus. E lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, você não precisa abrir, só para ganharmos tempo aqui, anota aí, depois você lê em casa. Romanos 14, 17, Paulo vai definir esse aspecto interno do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é prosperidade. Ter justiça, ou essa posição diante de Deus, ter paz e ter alegria no Espírito Santo. Isso fala de prosperidade, amém, irmãos? Então a prosperidade que nós estamos propondo, ou o início dela, é interior. Começa dentro de nós, começa no nosso espírito, vai afetar a nossa alma e deve afetar também o nosso corpo, aquilo que é externo, aquilo que é visível, amém? Esse progresso que começa dentro, a todos será manifesto. Por isso eu disse no começo, que a gente começa de um jeito na vida com Deus, mas se nós andarmos nos princípios da palavra, a tendência é progredirmos. Progresso, irmãos, é a proposta divina para nós. Amém? Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 8. 1 Coríntios, capítulo 1. Se eu dissesse, alguém fez um crédito de 100 mil na sua conta. Um amém só, e ainda fraco. Mas, assim, se eu dissesse, alguém fez um depósito de 100 mil reais na sua conta e comprovasse isso, com certeza você não estava assim na cadeira. Você ia interagir diferente. As verdades que eu estou falando, irmão, implicam em muito mais que 100 mil foi creditado na sua conta. Aleluia. E eu tenho falado sobre aprendermos a celebrar. Celebrarmos os fatos que envolvem a nossa redenção, as realidades da nova criação. Precisamos celebrar a palavra de Deus. O irmão Rega dizia, a palavra que você celebra é a que vai funcionar para você. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 8 diz, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha só aqui já dá para dançar. Eu recebi graça. A Bíblia diz, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Só aqui já é fantástico. Mas vamos avançar. A Bíblia diz que nós recebemos graça. E diz, porque em tudo, diga em tudo. Em tudo não é em algumas coisas. A Bíblia está dizendo que é em tudo. Então pega a continuidade. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Fostes. Não disse será enriquecido nele. Diz fostes. Está no tempo verbal passado. A Bíblia está dizendo, em tudo, fostes enriquecidos nele. Aí o crente tem medo de dizer que é rico. Por quê? Não, cadê o dinheiro? Não estou falando sobre ter, eu estou falando sobre ser. A Bíblia diz que em tudo fostes. Em tudo, não só nesse aspecto material, financeiro, em tudo, diga em tudo.
Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto fantástico, irmão. Está dizendo que pela graça dele, em tudo fostes enriquecidos nele. Bíblia diz em outra parte: e conheceis a graça de Deus, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tá, a Bíblia está te chamando de rico. Sabe onde está o problema de muitos crentes? Estão lutando para ser aquilo que já são. E aí está o perigo. Porque começa uma busca desenfreada e nessa muita gente perde os princípios. E aí vai ser acrescentado em quê? Em dores. Porque quebrou os princípios. Porque tentou acessar essas coisas através de outros meios. Meios escusos, meios ilícitos, meios que não foi Deus que inspirou. E aí começa os problemas. Aí passa por cima da família, passa por cima de pessoas, e aí começa uma derrocada. Nessa luta de tentar ser quem Deus diz que você já é. Rico. Diga: eu sou rico. Amém? Um dos propósitos da vinda de Jesus, irmão, é a prosperidade do homem. Eu disse um dos. Amém? Um dos propósitos da vinda de Jesus é a prosperidade do homem. João capítulo 10, versículo 10. Vamos confirmar isso pelas escrituras. Aleluia. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Está escrito: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um dos propósitos da vinda de Jesus é a prosperidade do homem. Ele veio para que tivéssemos vida e essa vida seria abundante. Vida abundante. Diga: vida abundante. Então ninguém poderá desfrutar de uma vida abundante ou maximizada, uma vida plena, com uma mentalidade miserável. A gente não desfruta daquilo que não conhece, em primeiro lugar. Segundo lugar, com a mente inferior àquela realidade, nós não vamos acessar aquilo, irmãos. Olha o que a graça de Deus fez conosco. A Bíblia diz que Paulo, orientando os romanos lá no capítulo 12, orienta que eles devem transformarem-se, através da palavra de Deus, transformar a mente, transformar a maneira de pensar. No contexto ali aparece uma palavra no original chamada metanoia. Diga: metanoia. Metanoia fala de metamorfose. É uma transformação. Amém? Metamorfose. Nós sabemos que uma lagarta, ela produz um casulo, ela entra nesse casulo e passa por um processo ali. A esse processo da lagarta chamam de metamorfose. Quando o processo termina e ela sai do casulo, aquela que rastejava agora voa. O que transformação, o que renovação da mente faz conosco? Nos arranca de um estilo de vida rasteiro, miserável, e nos coloca para pensar como Deus pensa. Faz crente olhar da perspectiva do alto, assentado nos lugares celestiais em Cristo. É de lá que você olha as situações. Mas sem renovação da mente, é de baixo para cima, e não é de cima para baixo. Se não renovarmos a nossa mente, irmãos, nós vamos viver uma vida aquém daquilo que Deus preparou para nós. E eu não sei quanto a você, eu quero viver tudo. Mas volto a dizer que é um processo, é uma jornada. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos. Depende da nossa interação com a palavra do Senhor. A maneira que nós interagimos com ela, a atenção que damos à palavra, irmão, vai fazer toda a diferença nesse processo
que é a renovação da nossa mente. Então, muitos cristãos precisam alargar a sua mente. Alargar a sua mente, porque no que diz respeito a prosperar, eles estão ainda pensando da maneira que a religião os ensinou. Não, se eu ficar rico, eu fico inimigo de Deus. Só que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e muito rico. E aí, o que faz com isso? Não, se eu desfrutar de riqueza, Deus já não me recebe mais. Espera aí, mas a Bíblia diz que Deus recompensa com riquezas e honra. Então tem alguma coisa errada aí, Deus está se contradizendo. Se prosperidade é a ideia de Deus, irmãos, nós podemos prosperar. Nós devemos prosperar. Amém? Em todas as áreas, em todos os aspectos. Devemos ter paz, devemos ter alegria, devemos ter saúde, devemos ter equilíbrio. Equilíbrio em todos os âmbitos. Então, muitos cristãos precisam alargar a sua mente. Um homem certa vez disse, eu nem sei se ele era crente, dizem que ele recebeu Jesus, mas eu não tenho certeza. Ele disse assim: uma mente que é alargada nunca mais voltará ao seu tamanho normal. Uma mente que passa por um alargamento vai ter dificuldade de voltar àquele estágio inicial. Alargou, já era. É dali para mais. É dali para cima. Amém? Proposta de Deus, irmão, é nos alargar. Mas para alargar por fora, precisa primeiro alargar na mente. Para viver essa realidade, primeiro começa no âmbito da nossa mente, do nosso entendimento, visto que no espírito já é uma realidade. Somos prósperos por dentro. Agora, a nossa mente precisa se alinhar com a palavra de Deus, precisa se alinhar com o nosso espírito, com essa realidade espiritual. Amém? Então, Romanos capítulo 12, vamos ver aqui, 12, versículo 2 e 3. Então nós, como cristãos, corremos o sério risco de vivermos uma vida medíocre, por falta de renovação da mente pela palavra de Deus. Você sabe que ao longo da história da igreja, alguns cristãos fizeram voto de pobreza. E foi exatamente por causa desse voto que eles viveram uma vida limitada em vários aspectos, em vários sentidos. Eles se conformaram a sofrimentos dos quais o Senhor Jesus já os havia libertado. E eles viveram uma vida limitada por causa disso. Então veja, Romanos capítulo 12, versículos 2 e 3 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz para não assumirmos a forma do mundo, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Claro que isso não é solto, não é independente da palavra, não é independente de Deus. E aí diz que através disso, irmãos, nós vamos experimentar uma realidade. Qual a realidade? Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem renova a sua mente pela palavra. Sem renovação da mente, nós não vamos experimentar a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita. Amém? A tendência é aceitar qualquer coisa. Quando você não sabe se aquilo é para você, você não pega. Você acaba pegando qualquer coisa que lhe oferecem. Então, existe um tipo de vida a ser vivido, oferecido por Deus, que a gente só vai pegar pela renovação da mente. Quando souber que é seu, você entra nisso. Amém? Então é processual, diga é processual. Porque renovação da mente é processual. Salvação é aquele milagre interior no espírito, mas renovação da mente é processo. Tiago disse sobre uma salvação da alma. Tiago estava falando para crentes, ele falou que nós devemos acatar com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, mudar a nossa maneira de pensar, restaurar a nossa mente. Então, como é que nós chegamos no Evangelho? Sabe, irmãos, é possível alguém ser salvo e não desfrutar nada da vida que Deus preparou para ele.
Não estou falando que essa pessoa que não desfrutou vai perder a salvação, vai morrer, vai para o inferno. Não, irmão, mas é possível alguém viver em Cristo sem desfrutar do que Ele conquistou para ele. É possível, por falta de conhecimento. O Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, em algumas áreas da nossa vida perecemos por falta de conhecimento. Vivemos uma vida de escassez, vivemos uma vida limitada, simplesmente porque não sabemos qual é a proposta de Deus naquela área. Então, não podemos nos conformar, ou seja, não podemos assumir a forma do mundo. Até pouco tempo, como é que o mundo via crente? Tudo ignorante, não tem conhecimento, pessoas que não são alfabetizadas. Ao longo da história da igreja, você vai ver uma depreciação aos crentes, ao povo de Deus. Não tinham as melhores oportunidades na sociedade, sempre acessos restritos. Mas deixa eu dizer, irmão, não é a proposta de Deus para nós. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele nos faria cabeça e não cauda. Ele nos colocaria em lugares estratégicos, em posições de autoridade, por causa da sua bênção em nossas vidas. Mas a sociedade, o mundo, o sistema tentou de todas as maneiras depreciar os filhos de Deus. O quanto pôde sufocar os filhos de Deus. Mas luz tem chegado. E os crentes têm se levantado para viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Nós louvamos a Deus pelos avivamentos que aconteceram na história da igreja. Teve avivamentos onde o mover do Espírito foi mais marcante, os dons em operação, mas existe um movimento do Espírito que trouxe revelação da palavra. E nesse movimento do Espírito, nessa onda que se levantou, irmãos, muita gente saiu desse nível de vida raso para viver uma profundidade com Deus, desfrutando mesmo do que Deus tinha para a vida deles. E essa é a proposta de Deus, irmãos. Foi dito pelo Espírito de profecia que o avivamento que está para ser liberado, desencadeado, é uma junção do mover do Espírito com a palavra. Pensa na explosão. Se em um tempo houve um mover do Espírito, dons e curas e coisas semelhantes, em outro tempo, revelação da palavra, coisas que a igreja não havia entendido até então, passou a compreender. Imagina a junção dessas duas coisas. Uma explosão do mover do Espírito juntamente com o entendimento da palavra de Deus. Glorioso isso. Amém? E nós estamos mesmo interagindo com esse mover, e é uma crescente. Então, prosperidade bíblica tem a ver com quem somos, não necessariamente com o que temos. Porque ter é consequência do ser. Vira para essa pessoa que está do lado, diga para ela: ter é consequência do ser. É resultado, amém? Quanto mais consciente de quem você é, mais aquilo que está relacionado a quem você é vai chegar para você. Quando você entende quem é, você vai atrair o que é seu. Aleluia. Quando você entende que é abençoado, você vai atrair coisas para você. Quando você entende quem você é em Cristo, você vai falar essa realidade. E falando, você vai chamar essas coisas. Amém? Aleluia. Então, o que nós estamos vendo hoje, na nossa sociedade? Uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem são. Estava assistindo um filme ontem com meu garoto, e lá, uma menina entrou numa cápsula. E qual que era a proposta daquela cápsula lá? Tinha água lá dentro, era algo para relaxar, mas foi dito para ela: quando você entrar aí, você vai se descobrir, você vai saber quem você é. Olha a cápsula que crente precisa entrar, para saber quem é. É nessa cápsula que você precisa entrar e ficar lá. Só que deixa eu dizer, a menina entrou e saiu mais confusa ainda. Porque lá ela fechou os olhos e começou a ouvir as vozes. Você é isso, você é aquilo outro. E ela começou a ver os fantasmas da vida dela. E quando alguém acidentalmente abre a cápsula, ela sai desesperada. E aí, se encontrou? Não, estou mais perdida ainda.
Agora deixa eu dizer, irmão, se você mergulhar, entrar nessa cápsula e fechar a porta, você vai sair sabendo quem você é em Cristo. Aleluia! Não tem para onde, mergulha nas Escrituras, mergulha em comunhão com Deus, não tem como ficar confuso quanto à identidade. O problema da identidade na vida de muitas pessoas nessa nossa geração, inclusive de crentes, é falta de mergulhar na palavra e mergulhar na comunhão com Deus. Essa coisa de não saber quem é, irmão, a Bíblia diz que é filho de Deus. Que dúvida mais a gente deve ter sobre quem a gente é? Está claro isso pelas Escrituras, irmão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Recebeu, é filho de Deus, pronto. Acabou. Nesse aspecto você já sabe quem é. Já sabe que é filho de Deus. Agora existem coisas específicas que Deus te chamou para fazer. E é na comunhão, é na meditação na palavra que a gente vai descobrindo isso. Então, a crise de identidade que muita gente está vivendo nesse tempo é distanciamento da palavra. É distanciamento da origem. É distanciamento daquele que lhe fez. É assim, irmão. É duro dizer, mas é necessário dizer. Porque em algumas coisas, irmão, a gente só vai mudar com um choque de realidade. De que realidade? De realidades da nova criação. É um choque de realidades da nova criação que vai nos arrancar de um contexto que Deus não nos chamou para viver. Amém? Não me tenha por insensível, irmão. Eu estou pregando a palavra do Senhor. A gente se identifica com a dor dos irmãos, existem sofrimentos em vários âmbitos, inclusive nesse aspecto emocional, mas a cura está na palavra de Deus. A cura está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é penetrante como uma espada afiada de 2 gumes. Ela faz distinção de alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. A cura está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta. Aleluia. Romanos capítulo 8, nós estamos terminando. Então preciso dizer, irmão, que o fato de sermos filhos de Deus nos faz prósperos. Diga: eu sou próspero. Só o fato de ser filho de Deus já te faz próspero. Por quê? A Bíblia diz que Ele declarou que é dono de tudo. Eu disse que não queria muito falar sobre questões financeiras nessa manhã, mas a gente acaba tocando em alguma coisa. Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Se você é filho de quem é dono da prata e do ouro, você é o quê? Meu Deus. Irmão, quando isso cair por revelação mesmo no nosso coração, morreu a escassez da nossa vida. Escassez não te pega mais. Aquela sensação de abandono não te pega mais, essas coisas, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga: eu sou herdeiro. Herdeiro de quem, irmão? Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros dele, significa, vamos dar um exemplo aqui que a gente possa alcançar, um exemplo prático, né? R$1 milhão. Suponha que alguém é herdeiro de 1 milhão. Dizem que 1 milhão hoje não é nada, né? Tem gente alcançando 1 milhão rápido, mas suponha que alguém é herdeiro de 1 milhão. Co-herdeiro não é herdeiro de 500 mil. Co-herdeiro é herdeiro do mesmo 1 milhão. Suponha, Jesus é herdeiro de 1 milhão. Não quer dizer que ele é herdeiro de 500 mil e eu de 500, porque sou co-herdeiro. Não, nós dois somos herdeiros de 1 milhão.
É isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Co-herdeiro. Aleluia. Se a Bíblia está dizendo que ele é herdeiro de Deus e eu também, tudo que é de Deus é meu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Às vezes os filhos pequenos se ostentam, né? Com as coisas. Aí ele diz assim, eu tenho um carro. Você sabia que eu tenho um carro? Só que o carro não é dele. Diretamente, né? Não está no nome dele, está no nome do pai. Mas se está no nome do pai e ele é filho, tinha uma canção que dizia: é Jesus, o verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor. Olha só, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Se eu sou co-herdeiro com Cristo, eu também sou herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Então, estarmos em Cristo nos faz pessoas abençoadas. Diga, eu estou em Cristo. Por isso eu sou abençoado. Então, aquilo que fazemos, irmãos, não é fazer para ser abençoado. Você já faz porque já é abençoado. Então, crente não oferta para ser. Crente oferta porque já é. A gente usa essa expressão, Deus abençoe, seja abençoado, essa coisa toda, mas de fato e de verdade, Efésios 1:3 é uma realidade na nossa vida, irmão. Veja o que está escrito lá para a gente concluir. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Aleluia, está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz: o qual nos abençoou. Na minha está dizendo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga, eu fui abençoado. Mas o que acontece aqui nessa questão? Às vezes a gente associa a bênção a coisas. Então a gente diz assim: o carro é a bênção, a casa é a bênção, o trabalho é a bênção. De fato, de verdade, irmão, essas coisas são o resultado dela. Porque o que é bênção? Vira para essa pessoa que está do lado e pergunta para ela: o que é bênção? Vamos definir rápido, só para a gente terminar. As coisas visíveis, as coisas que desfrutamos, as coisas que pegamos, as coisas que vemos, são resultado da bênção. Porque de fato, bênção, escreve aí agora, é capacitação para prosperar. Diga, eu fui capacitado por Deus para prosperar. Amém. Aleluia, bênção é capacitação para prosperar. E quanto mais o crente descobrir isso, tiver mais convicção disso, mais produtivo ele será. Mais produtivo ele será, mais resultados ele produzirá. Porque estamos em Cristo, Cristo é o lugar da bênção de Deus. Amém? Velho Testamento, lá, Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e observar os seus estatutos, você vai ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito lá, bendito cá, bendito cá. Você já é abençoado em todos os lugares porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo, você já é. Amém? Lembra que diz que a bênção correria e te alcançaria? Não, irmão, agora você está. Agora não é mais esse negócio da bênção te correr e te alcançar, não, você já está no lugar da bênção. Agora a bênção cai onde você está. Você vai para lá, tem bênção. Você vai para cá, tem bênção, porque você é abençoado. E agora ambientes são abençoados por sua causa. O ambiente não era abençoado até você chegar. Quando chegou, mudou. A empresa é abençoada por sua causa.
Deus diz para Abraão: eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Em ti, ou no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Quem é o descendente de Abraão? Não falou os descendentes, falou o descendente. É Jesus, irmão. Jesus é o descendente. Por causa dele, nós somos abençoados. Diga: eu sou abençoado. Aleluia. Agora, por causa da bênção, Abraão viveu o que viveu. Por causa da bênção. Veja que um acréscimo divino se deu a partir do momento que Deus disse para ele: eu estou te abençoando. No momento em que você entende que é abençoado, as coisas começam a fluir para você. Precisamos entender essa realidade, irmãos. Precisamos nos ver assim. Se veja abençoado. Mande embora pensamentos de escassez, pensamentos de pobreza. Deuteronômio 28 carrega lá a maldição da lei. E a maldição da lei pode ser resumida em 3 pontos. A maldição da lei era tríplice. Falava de pobreza, falava de enfermidades e morte espiritual. Dessas 3 coisas ele já nos redimiu. Gálatas capítulo 3 versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então veja só, por causa de Adão, todo mundo estava amaldiçoado. Todo mundo. O pecado de Adão colocou toda a humanidade debaixo de maldição. Não foi Deus que amaldiçoou Adão. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Foi o que você fez que trouxe a maldição, que abriu o precedente da maldição. Então está todo mundo debaixo da maldição. Lembra lá? Velha aliança? Todo mundo encerrado debaixo do pecado. Jesus não havia vindo, não havia morrido ainda. Todo mundo debaixo do pecado. Então veja, Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e observar os seus estatutos, você vai ser bendito na cidade, bendito no campo, bendito, 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 bendito. Só que a lei constituía-se de 613 preceitos. 10 morais, que são os 10 mandamentos lá que a gente tem mais familiaridade, e mais 603. 613. A Bíblia diz: tropeçou em um, você quebrou a lei toda. Como é que é abençoado desse jeito? Dá para ser abençoado do jeito desse aí? Então, a obediência a Deus, a crença ou a fé naquilo que Deus falava, fazia com que aquele indivíduo que já estava amaldiçoado saísse dessa condição e entrasse num lugar onde Deus podia abençoá-lo. Gênesis 15 diz: e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu, ele foi abençoado. Aleluia. Mas as pessoas estavam lá naquela luta para cumprir os preceitos e não conseguiam. Amaldiçoado, amaldiçoado no campo, na cidade, em todo lugar amaldiçoado. Mas veja só, é diferente com a gente. Agora você está em Cristo. Você não é abençoado por aquilo que você faz. Oh, aleluia. Você é abençoado porque você está em Cristo. Não estou dizendo que eu não tenho que viver em princípios, que eu não devo observar a palavra. Não precisamos. Agora, não é o que você faz que te torna abençoado, é o que Ele fez que te tornou. É o que Ele fez que te tornou abençoado. Quanto mais conscientes disso, quanto mais praticarmos a palavra, aquilo que Ele nos instrui, nós vamos viver as bênçãos. Diga: eu viverei as bênçãos. Fique em pé. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A obra dele nos tirou dessa condição. Aleluia. Então, nesse momento, o que nos resta fazer diante de tudo isso? Que diremos, pois,
diante de todas essas coisas, nós vamos agradecer a Deus, render graças. Amém? Nós vamos render graças. Então levanta a tua mão, seja grato ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque nós estamos em Cristo e aquele que está em Cristo é abençoado. Te agradecemos porque o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Obrigado, Pai, porque fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ó Senhor, nós te agradecemos pela revelação dessas verdades. Obrigado pelo teu Espírito iluminando os nossos olhos, para que possamos compreender essas coisas e para que possamos viver à altura da revelação que o Senhor está compartilhando conosco. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pelo Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Obrigado, Pai, por essas verdades fazendo diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, e cada um de nós nos vendo como o Senhor nos vê. Tua palavra diz que não devemos nos ver além do que convém, nem pensarmos de nós mesmos a quem. Devemos pensar sobre nós como o Senhor pensa, e a tua palavra revela o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Tua palavra diz que os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de prosperidade. Os teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. Obrigado, obrigado, Pai, pelos teus planos ao nosso respeito, teus planos se cumprindo. Obrigado pelas tuas promessas se cumprindo. Obrigado pelas palavras que foram liberadas sobre nós se cumprindo. Porque nós estamos colocando fé, nós estamos misturando fé com a palavra ouvida, e ela produz resultados, e nós nos alegramos nessa manhã, Senhor. Nos alegramos nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Se alegra no Senhor nessa hora, canta essa canção, glorifica a Deus, aleluia. As minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei os teus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tal provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transportarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Esperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para trás, por todo lado.
Uma mulher de Deus disse o seguinte, a Joyce Meyer, ela disse: para onde a mente vai, o homem segue. Percebe a necessidade de renovarmos a nossa mente pela palavra, irmão. Só viveremos aquilo que Deus propõe para nós se nós renovarmos a nossa mente pela palavra. Então precisamos nos impregnar desses fatos, dessas verdades, dessas realidades. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A Bíblia chama Abraão de crente. Por quê? Porque ele creu em Deus. Pelo fato de ter crido em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Aí a Bíblia diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E aí lá no versículo 14 diz assim, 13, 14, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. Diga, é pela fé que eu recebo. Não foi por obras que recebemos, foi pela fé que recebemos. Pela fé recebemos, ou recebêssemos, o Espírito prometido. Recebemos salvação pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, recebemos benefícios divinos pela fé, cura, provisão é pela fé. Diga, provisão é pela fé. A Bíblia está dizendo: para que a bênção de Abraão, olha, alguém que creu lá no passado. Como é que Abraão desfrutou dos benefícios divinos? Ele creu naquele que viria, e ele foi justificado. Nós cremos naquele que já veio, somos justificados. Aleluia. A bênção de Abraão, a capacitação para prosperar é a mesma. Olha para a vida de Abraão. Onde ele ia, irmão, o Senhor ia acrescentando coisas, acrescentando coisas. Aleluia. É assim a nossa vida. Por onde você anda, Deus vai te acrescentando coisas, porque você tem a capacitação para prosperar. Diga, eu tenho capacitação para prosperar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à noite, mas deixa eu dizer, irmão, dentro dessa frase, capacitação para prosperar, existe habilidades. Porque você é abençoado, tem habilidades dentro de você para produzir coisas. Existe potencial. O que é potencial? É poder ainda não utilizado. Existe poder dentro de você que você ainda não usou, que você nem sabe que tem. Mas Deus vai provocar isso nesses dias. Palavras como essas provocam esse potencial. E você começa a colocar para fora isso. E você começa a realizar coisas. E através daquilo que você está realizando, os acréscimos do Senhor vão chegando. Não é fazer para ser, é fazer porque já é. Isso precisa estar impregnado em nós, irmãos. Porque somos, realizamos. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga, eu vou fazer proezas em o nome do Senhor. Então gostaria de saber se há alguém aqui no nosso meio que quer entrar nessa bênção, quer viver essa realidade. Você ouviu aqui que basta crer em Jesus Cristo, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Se você deseja nessa manhã empenhar a sua fé em Jesus, levanta a tua mão, nós queremos orar com você. Alguém aqui deseja confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Nós queremos orar contigo. Você vai fazer aquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, crer com o coração, confessar com a boca para ser salvo. Alguém aqui, ou todos já são salvos em Jesus Cristo? Se todos são salvos, vamos prosseguir. Se você deseja receber o batismo no Espírito Santo, podemos orar também com você. Se não tem ainda o revestimento de poder, se não fala em outras línguas, nós queremos orar contigo. Pôr as mãos, você sairá cheio do Espírito Santo. Alguém? Todos cheios? Temos um pedido de oração por Nivaldo. Nivaldo irá fazer uma cirurgia no coração. Então vamos orar por Nivaldo. Pai, no nome de Jesus, colocamos Nivaldo agora diante de Ti e declaramos uma cirurgia bem sucedida. Se é para isso que ele está crendo, Pai, nós nos unimos à fé dele e declaramos, Pai, que essa cirurgia será bem sucedida.
Ó Senhor, ele vai se recuperar sobrenaturalmente para a glória do seu nome, Pai. Tudo irá bem, Senhor, tudo irá bem. Os médicos conduzidos em sabedoria, as mãos deles auxiliando Nivaldo, Pai, nesse processo, e ele saindo de lá para contar os grandes feitos do Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Senta, estamos terminando, amém? Por que eu orei dessa maneira, se é para isso que ele está crendo? Porque sabe, às vezes, as pessoas estão crendo por uma boa cirurgia, então você tem que pegar junto com a fé dela, amém? Se ela está crendo para ser curada e não vai precisar de cirurgia, pega junto e a gente crê no milagre, amém? Mas no caso aí eu percebi no meu coração que existem pessoas em expectativa da cirurgia. Então às vezes a fé da pessoa está apoiada nisso. Nós estamos crendo que vai fazer a cirurgia, mas a cirurgia vai ser uma bênção. Amém, irmão? Então a gente pega junto. Amém, queridos? Glória a Deus. Então estamos terminando. Nós só queremos reforçar a reunião da noite. Como falei, a ministração é em 2 partes. À noite continuarei falando sobre esse tema. E nós temos também o Join, não é isso? Pode. Mas, queridos, bom dia. Deixa eu... Estão me ouvindo? Sábado nós temos um especial do Join, que vai falar sobre o Setembro Amarelo. Então, geralmente é falado sobre uma campanha se levanta sobre suicídio, né? Só que nós não iremos falar sobre coisa triste aqui não, queridos. Nós vamos falar sobre a palavra. Amém? Então, qual é o papel da igreja? Se você conhece alguém que tem passado por depressão, alguém que tem pensado em se matar, sabe? Está passando por algum tipo de problema assim, convide essa pessoa, queridos, a estar aqui. Porque esse ambiente será um ambiente de alegria, de fé, de transformação de vida. Amém? Se você conhece alguém, queridos, convide para estar no Join sábado. Será uma programação especial. Cremos que muitas vidas serão salvas nesse dia. Amém? Então, eu espero que vocês nos ajudem aí a convidar mesmo os jovens, qualquer pessoa jovem, adolescente, velhos, criança, pessoas que você conhece. Nós cremos que nós vamos saquear o inferno com o poder da palavra. Amém? Antes do sábado que vem, nós temos terça-feira GC, grupos de conexão nas casas. Então pedimos que você, além de participar, convide alguém para que esteja também presente, ouvindo a palavra do Senhor. Vai ser um tempo abençoado, um tema novo. Cada terça-feira é um tema novo. Semana passada falamos sobre palavras, o poder das palavras. Foi maravilhoso, irmãos. Muita edificação no ambiente. E nós queremos mesmo continuar avançando com a palavra do Senhor. Terça GC, quinta, culto de oração, 20 horas. E próximo domingo, os nossos 2 cultos. Você pode ficar em pé. Seja abençoado na prática da palavra, querido. Ao visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. E nós te esperamos à noite para a segunda parte dessa ministração sobre prosperidade bíblica.